Bem, essa aqui é a análise individual de Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético 2, Fluminense 1. O Fluminense perdeu, estou aqui no Mineirão, por sinal, ó, vi o jogo daqui. Provavelmente o único tricolor que viu o jogo aqui do Mineirão, né, por sinal, já que não teve torcida visitante. Mas vamos embora, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos mostrar que esse jogo aqui não teve um culpado. Nossa, como todo mundo é culpado. Marcos Felipe. Bem, acho que não dá pra culpar Marcos Felipe, obviamente não dá pra culpar nem pelo pênalti, né? Bola batida muito canto. Acho que se bobear esses pênaltis aí todos que ele tomou, esse foi o que ele foi melhor até na bola. Hulk bateu muito bem. E nem pela falta, a bola desvia em Wellington. Ele já tava saindo, a falta ia muito bem no ângulo, né, de Hulk, né, batida, desviou em Wellington, quebrou. Não dá pra culpar pelos dois gols. Fez duas boas defesas, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo, principalmente numa ponte. Era um jogo para nota 7, talvez 7,5, mas obviamente tomou dois gols, não dá para culpar, mas tomou dois gols, né? Nota 6,5, uma nota média para Marcos Felipe. Não foi espetacular, fez duas boas defesas, mas também tomou dois gols. Samuel Xavier. Um primeiro tempo muito ruim de Samuel Xavier, assim, talvez eu tire muito ruim, mas um primeiro tempo em que ele não foi bem, assim, e dentro da partida foi o jogador que talvez tenha mais melhorado entre um tempo e outro. Samuel Xavier jogou o primeiro tempo muito mal, até mesmo dando alguns moles na marcação, e no segundo tempo cresceu um pouquinho no jogo, assim, começou a participar mais do ataque, etc. Mas ainda sem muita qualidade, né? Dá para poder melhorar ainda, falta ali para Samuel Xavier talvez uma calma até para armar mais. Veio por dentro algumas vezes ali, tentou aparecer, uma nota 5, uma vontade muito grande, etc. Mas, enfim, bola mesmo. O segundo tempo só melhorou, até porque o primeiro tempo tinha ido muito mal. Diferente de Marlon, fez um bom primeiro tempo Marlon, né? Quando a gente vê até as estatísticas do jogo assim, a gente vê Marlon aparecendo bastante. Nos cruzamentos, foi o único que acertou um cruzamento. No segundo tempo o Fluminense ficou atrás no placar, começou a chutar a bola para a área, então é normal perder, né? Um pouco de desempenho, mas uma boa partida de Marlon, assim, o primeiro tempo dele, inclusive, eu termino ele com a nota 7, mas eu vou segurar aqui, apesar de eu não ter gostado muito do segundo tempo dele, achei que sumiu do jogo, eu vou segurar uma nota 7 para ele, porque deu assistência, né? Vamos lembrar disso, mais uma assistência de Marlon, mais um jogo em que Marlon joga e, enfim, tem um bom desempenho. E mais uma assistência para ele, não está sendo igual o caso lá de Danilo Barcelos ou de Egídio, que davam assistência para mascarar partidas ruins, né? Ah, não, peraí que eu lembrei de um negócio. Apesar de eu não achar que foi pênalti, eu vou tirar meio pontinho aqui de Marlon, porque me lembraram até um negócio aqui no chat. Querendo ou não, ele faz a falta que sai o segundo gol do Atlético e ele é o jogador que pula na área com o braço meio aberto, dando a possibilidade de marcar o pênalti. Não achei pênalti, mas meio pontinho aí nessa brincadeira, né? Manuel, cara, fez um primeiro tempo espetacular e um segundo tempo não menos. Eu não sei se é um jogo para nota 8, assim, né? Mas eu vou dar nota 8 para Manuel, extremamente seguro. O Atlético teve muita dificuldade de entrar na área do Fluminense, né? Toda vez que entrava na área do Fluminense, a defesa do Fluminense conseguia rebater, não conseguiu entrar tocando, bola aérea. Teve uma falha só, num lance só que foi a cabeçada de Keno. Os dois gols acontecem sem passar pelos zagueiros. Enfim, uma ótima atuação de Manuel. Ainda fez o gol, né? Faz o gol no primeiro tempo de cabeça, até contra o ex-rival dele, né? Ele era do Cruzeiro. Uma boa partida de Manuel e uma partida de David Braz, eu diria, igualmente boa, mas sem o gol. Só que sem o gol e com um erro bizonho de um passe para trás. A partida de David Braz talvez tenha sido ali dentro do campo para nota 7. Você tira um ponto porque não existe aquele passe. Fez uma boa partida, David Braz, mas não existe dar aquele passe para trás, quase complicando a vida do Fluminense. Naquele momento acho que seria um empate do Atlético, deixa eu ver. Foi não, seria virada do Atlético, aos 44 minutos. Deu aquele passe totalmente errado para Marcos Felipe, que teve que tentar consertar só. Como eu falei, era uma partida para nota 7, tira um ponto porque foi um erro muito grave. De resto, partida segura. Uma pena, tomou amarelo, tá fora do jogo contra o Bahia. Lucas Claro, que tá gripado, precisa se recuperar o mais rápido possível. A gente vai de André. A gente falando, André, eu vou desmistificar duas coisas aqui, tá?
A partida de André foi... André jogou fora de posição. Eu mostrei aqui na live e vou mostrar aqui agora de novo, né, para vocês que estão aqui, para mostrar que isso não faz sentido quando a gente mostra o mapa de calor. O mapa de calor não tem boa, é onde o cara tocou na bola, então você não tem muito o que falar. Tá aí na tela, vou botar aqui o mapa de calor. Esse é o mapa de calor de André, tá aí na tela. Tem um pouquinho mais para a direita, do outro lado é o do Atlético Mineiro. Aonde ele pegou na bola, você viu, ó, na frente da zaga, mais aberto um pouquinho para a esquerda, mais aberto um pouquinho para a direita, no meio do campo, onde costuma jogar. Lembrando que o Fluminense nem ficou retrancado e nem criou na frente o jogo inteiro, né? O jogo teve fases. E quando a gente olha de Wellington, também, ó. Não teve uma bola aqui na linha de fundo, né? Que o André pegou e tal. Mas Marcão explica na coletiva o que ele quis com botando 2 volantes. Ele quis posicionar 2 volantes para poder fechar a entrada do Atlético pelo meio. E não à toa, eu falei que os zagueiros fizeram boa partida, né? Aliás, a nota que tá aí de André não é essa não. Para mim, vou manter o 5. Vou manter o 5. Foi abaixo o André, mas aí quando a gente vem para ver número, e eu sempre falo, número não é definitivo, não é o definidor. Basear só em número. Quando você se baseia só em número, você acha que o Danilo Barcelos é um grande lateral. Mas número chama atenção, te faz ter alguma visão que às vezes dentro do campo você não tem, dentro do jogo você não tem. André foi o disparado jogador do Fluminense que mais fez desarmes, que mais roubou bola. Foram 4 desarmes no jogo, o Wellington fez 2, depois vou falar de Wellington, e Iago Felipe fez 2. Enfim, se participou um pouco menos, não era ele o jogador fazendo a saída de bola, isso sim foi uma mudança, o Wellington fez a saída de bola ao invés de André, jogou um pouco mais à frente e teve alguns erros muito bobos. Desempenho abaixo da média, mas não tão crítico assim como alguns criticaram o jogo de André. Não achei um drama assim total, não. Nota 4,5, abaixo da média. Mas enfim, próximo jogo não é contra um time que tem o Diego Costa, Hulk, Nacho não jogou, mas enfim, uma qualidade de ataque. Não é contra um time que tinha ganhado 15 das 17 em casa. Obviamente, ele não vai com o André e o Wellington. Apesar de Wellington, que eu vou falar agora, o mais criticado por nós, e eu sempre preciso fazer esse disclaimer aqui para não ter algum animal que entenda errado aí, né? De propósito, claro. O Wellington não deveria ter o contrato renovado, não deveriam ter deixado ele jogando. O Wellington não deveria ficar para 2022. Eu não quero o Wellington no Fluminense em 2022, não gostaria nem que ele permanecesse para 2021. O Wellington não é um jogador que tem qualidade no passe, nunca contrariei isso, mas que dentro do jogo tem uma falha de movimentação gigante. Dito tudo isso, fez uma boa partida. Em determinado momento no primeiro tempo, talvez na nota não fosse, que né, Manuel e Marlon tem um acréscimo ali pela jogada do gol e tal. No primeiro tempo, o Wellington foi um dos melhores em campo. Assim, pra vocês terem ideia, no primeiro tempo ele não tinha errado nenhum passe. Era o cara que mais tinha tocado pelo Fluminense e não tinha errado nenhum passe. No segundo tempo ele dobrou esse número de passes, inclusive, né? Continuou sendo o cara que mais tocou pelo Fluminense, mais deu passe pro Fluminense, obviamente saindo da bola. Mas só errou 2. Assim, 2 passes de 45 que ele tentou. Falar de roubada de bola, ele jogou ali, né? Enfim, fez 2 desarmes. Só ficou atrás de André nos desarmes. Assim, foi uma partida boa de André, de Wellington. Foi uma partida ruim, não. Foi uma partida ruim, não. Mas assim, não quero pro ano que vem, né? Assim como, sei lá, se um jogador ruim fizer um gol, não vou ficar falando, tem que manter. Não, a partida foi boa de Wellington, ponto. Iago Felipe, é sempre difícil criticar Iago Felipe com o tanto que ele corre, né? E ele sendo o cara que mais roubou bolas. O Wellington foi o que mais... André foi o que mais desarmou. O Wellington também desarmou bastante, mas Iago mais roubou bolas, interceptou e desarmou. Apareceu bastante, se esforçou bastante dentro do jogo, mas fez mais um jogo meiota também, né? Não é meio campo criador, tenta fazer uma jogada ou outra, toca. É uma peça fundamental no meio de campo do Fluminense, fundamental para esse meio de campo do Fluminense ser competitivo. Não vai fazer o Fluminense ser muito melhor do que os adversários. Mas pelo menos compete. Com o Iago a gente consegue competir. Nota 6. Os números também não destacam nada assim, de espetacular. A gente vem para Luiz Henrique, que fez uma partida, assim, você perguntar, lembra que eu falava muito isso de Roger? Se perguntar a Marcão, nesse jogo, ele fala disso na coletiva, né, quando fala de Caio Paulista, você vai ver ele falando que os jogadores que entraram, né, os pontas,
entraram mais para poder marcar. O Fluminense entrou, e se ele entrasse e o jogo acabasse 0 a 0, ele estava feliz. Então, o Fluminense entrou para manter esse 0 a 0. Então, assim, se o desempenho ofensivo, tanto de Luiz Henrique quanto de Caio Paulista, que vai vir aqui na frente, o desempenho ofensivo deles foi ruim, Caio Paulista muito ruim, de Luiz Henrique ruim, defensivamente, a gente não pode ignorar que foi um jogador que se dedicou o jogo inteiro. E óbvio que tem que ser cobrado defensivamente e ofensivamente também. Foi durante muito tempo auxiliar de lateral, fechava a linha de 5, Luiz Henrique pela direita e Caio Paulista pela esquerda, enfim, e tá dentro da oscilação. Tá dentro da oscilação. Fica com a nota 5 pela média de uma partida ofensivamente ruim. O Luiz Henrique não conseguiu criar nada, não conseguiu levar melhor em praticamente nenhuma bola contra Guilherme Arana. Mas defensivamente cumpriu muito seu papel ali também, de posicionamento, dificultando o ataque do Atlético pela lateral. Já o outro, que é Caio Paulista, também cumpriu muito bem esse papel defensivo. A gente tem que ser justo também. O primeiro tempo de Caio Paulista não é horroroso, assim, no papel defensivo é até bem importante. Mas não dá também, né? Não dá pro desempenho ofensivo ser tão ruim, né? Não dá pro desempenho ofensivo ser tão ruim, cara. Muito ruim. Caio Paulista puxa um contra-ataque, corta pra esquerda e bate na linha lateral, cara. Assim, eu acho que o ideal nesse momento, e a nota de Caio Paulista é 3,5, até porque eu valorizo esse ponto. Mas Caio Paulista foi muito mal quando você viu ele com a bola no pé, quando você não tava vendo ele, que a câmera tava lá, na esquerda, lá na televisão, e aí eu digo que tem desvantagem, você vê o jogo no estádio, mas tem vantagem. Ele tava voltando igual um tiro pra cobrir lateral aqui. Então assim, teve isso. Defensivamente tá valorizado, mas assim, eu acho que é pior pra Caio Paulista ele continuar jogando, cara. Eu não acho que John Arias, e eu vou falar de John Arias já, não acho que John Arias entrou melhor. Eu vou até cortar Fred aqui e vou falar logo dele. Eu não acho que John Arias entrou melhor, entrou faltando 20 minutos pro jogo, e eu contei exatamente, ele tocou na bola 5 vezes, deixa eu ver se o número diz isso pra mim também. John Arias, 5 passes, ele acertou os 5 passes, mas foi desarmado, ele perde a bola 2 vezes. Exato, perde a bola 3 vezes. Assim, e no momento que o Fluminense já tava atrás no resultado, ou seja, a marcação do Atlético não era nem tão pressionando tanto, assim. Eu nem acho que o John Arias tá bem, acho que o John Arias tá mal, entra, fica apagado no jogo, até agora, enfim, tirando um jogo bom contra o Juventude, não mostrou que veio, enfim, mas talvez seja um jogo pra colocar John Arias aí, e pra mim ele vai ser, enfim, o pior em campo. Obviamente eu não tenho como dar nota 0 pra um cara que entrou aos 22, porque ele se esconde do jogo, é algo que o Caio Paulista não faz, mas talvez valha a pena colocar John Arias num jogo. E não é porque eu acho que vai bem, não. É pra preservar Caio Paulista. Tem mais um monte de tempo de contrato ainda. Faltou tempo pra abaixar mais a nota ainda. E a gente fecha com o Fred. Fez a sua função de prender a bola na frente, etc. Mas centroavante vive de gol. Então, obviamente, no caso de Fred, quando a gente olha os números, dentro do jogo ele pouquíssimo apareceu. Saiu muito da área pra poder tentar jogar mais por dentro, né? Aliás, jogar mais aberto, não ficar só tanto por dentro, fazer passe pela lateral e etc. Mas enfim, não sobrou uma bola para ele chutar. A Everson fez a defesa, foi até uma chance, mas a gente tem que ser sincero também, acho que não rendeu. Não rendeu mais uma vez, tem a sua importância, etc. A gente viu que a defesa do Atlético até estava muito bem, porque Bobadilla entra também, não consegue fazer nada. Não vou dar nota para Bobadilla que entrou no final. E vou ficar com a mesma nota que eu dei para John Arias, dar a nota para Fred. Se bem que não, vou aliviar um pouco de Fred aqui, vou dar a nota 4, porque ele não foi pior do que Caio Paulista, na minha opinião. A gente viu o Fred voltando também, enfim, é complicado, né? O Fred fez o que sempre faz, assim, normalmente. Faltou o quê? Uma bola para ele escolar pro gol e abrir o placar. Quem teve isso foi Manuel, e a gente tem certeza que se fosse Fred naquela bola de cabeça fazia também. Para encerrar, quem também entrou ali naquele meio ali de jogo foi Matheus Martins, não, Matheus Martins entrou depois. Foi Bobadilla, como eu falei, não acho que nem vale nota, entrou pra ficar brigando com o zagueiro adversário lá dentro da área, não conseguiu, só entrou em furada, concordo aqui com o comentário que apareceu. Entrou numa furada mais uma vez e dessa vez ele não conseguiu salvar. E Casares, que entrou pra poder criar. Casares também não vou dar nota aqui, até porque também já entrou com o Atlético todo afundado, mas Casares assim, até entrou se movimentando bastante, foi o responsável por dar uma aceleração maior no meio de campo, por incrível que pareça. Casares, acho que ele não empolga como empolgou no jogo contra o Sport, por exemplo, mas faz um jogo que pelo menos não entra e vai tão mal, não desanima, né? Enfim.
Esse foi o time do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Vale o destaque. Semana que vem a gente pega o Bahia, que tá brigando pra não cair. E na quinta-feira pega a Chapecoense em casa. Aqui a gente pegou o líder. O campeão. Não é campeão ainda, não vou ser maluco de falar isso. A torcida cantou. Provavelmente o campeão brasileiro. Fez um bom jogo. Tomou 2 gols de bola parada. Não de bola parada com erro de marcação. Num cruzamento que a bola pega no braço lá de Marlon, pega no ombro, o juiz dá pênalti. E depois numa falta que a bola desviou. Fizemos um jogo bom, um jogo sério. Mas, obviamente, por influência também de arbitragem. E falta também, obviamente, de elenco, de perder o jogo.